A nossa aula de hoje aborda local e horário da reunião mediúnica. E se vocês notarem, aqui ao lado, antes do começo da aula, há um trechinho do Livro dos Médiuns, Kardec falando: quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa vos prepareis para esse favor pelo recolhimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Nós vemos por esta recomendação de Allan Kardec como o trabalho espírita na área da mediunidade é importante, é delicado. É um trabalho que requer calma, serenidade e recolhimento, porque é ação interior. Embora estejamos aqui presentes com o nosso corpo, mas nós vamos trabalhar espiritualmente. É um trabalho nosso no campo espiritual. E um trabalho assim, nós não vamos conseguir realizar se o local em que nós estamos não oferece condições para isso. Começando pela parte material, porque nós estamos encarnados. Então a parte material influi bastante na nossa disposição, na nossa concentração. Que condições vocês acham que é preciso numa sala mediúnica para nós conseguirmos esta elevação de pensamentos, esta calma, este recolhimento? Vocês talvez já leram aí na apostila, no livro, não é? Quais as condições? Vamos pensar que nós somos um dirigente espírita, e estamos escolhendo um local para fazermos a reunião mediúnica espírita. O que esse local precisa ter? Acomodação adequada. As pessoas vão ter que esquecer do corpo, não é? Vão estar bem sentadas, acomodadas, sem aglomeração demasiada, uns em cima do outros, não é? Não permite que você fique tranquilo e se alheie para trabalhar espiritualmente. Claro está que no mundo, se nós não tivermos condições melhores, nós fazemos o que nos é possível no ambiente que encontrarmos. Porém, o ideal é nós termos condições que ofereçam acomodação para todas as pessoas do grupo que vai trabalhar. Espaço adequado, que comporte as pessoas. Vocês notem aí, não é? Que nós procuramos acomodar todos, que cada um de vocês se sinta bem, não esteja espremido demais, importunado demais, não é? Pela movimentação. Então, o espaço adequado. Ela lembrou, quem mais que a gente precisa? Ambiente. Sim, ambiente é o que nós estamos falando. O ambiente tem que ser adequado. Mas por quê? Espaço, ela lembrou. O que mais? Nós não estamos falando ainda do horário. Nós estamos falando do ambiente material. Nós já vimos que precisa espaço. O que mais? Limpo, arejado. A cubagem de ar, porque se não houver ar suficiente, no começo nós estamos trabalhando, mas daí a pouco, que mal-estar, que sufocação, o calor está demasiado, isso interfere. As pessoas querem trabalhar espiritualmente, mas estão incomodadas fisicamente. Então o lugar precisa ser limpo, arejado, mas limpo também, é claro, porque se não estiver limpo, nós vamos ter pelo menos ali maus odores, não é? Porque nós falamos isso num livro sobre reuniões mediúnicas à luz do Espiritismo. Porque se nós não orientarmos assim, muitas pessoas começam a realizar a reunião mediúnica num porãozinho. É o lugar que eles acham que tem, serve.
Nós aqui ficamos até bem escondidinhos, protegidos, mas o porão é úmido, está cheio de bolor, faz mal à saúde. De repente um médium vai dizer assim, que ele está sentindo um odor, deve ser de algum espírito que ainda está ligado ao seu cadáver. É nada, é o ambiente que está infiltrando nele e ele imaginando alguma coisa. Então temos que ter um lugar limpo, sem maus odores, como de mofo, bolor. Há arejamento e iluminação, mas precisa. Nós vamos até fechar os olhos durante o trabalho mediúnico. Por que precisa de iluminação? E agora? Claro! Nós não entramos, já ficamos de olhos fechados. Nós entramos, precisamos do ambiente esclarecido, olhar nossos lugares, não é? Então precisamos de iluminação para a leitura, se for o caso, né? Muito bem. Arejamento, iluminação, higiene, espaço adequado. Está faltando alguma coisa? Silêncio. De vez em quando o cachorro aqui do vizinho late, não late? Bastante. Incomoda? Incomoda. Claro que a gente consegue se abstrair, mas que incomoda, incomoda. Se nós tivermos, por exemplo, um salãozinho de baile ali ao lado, tocando a música, então silêncio, quanto possível. De repente nós vamos ter um lugarzinho que é perto da estrada de ferro, e de vez em quando passa um trem e faz barulho, até treme o lugar. Se não tivermos outro lugar, nós aceitamos o que temos. Mas se podemos escolher, vamos escolher que seja um ambiente silencioso. Agora tem uma coisa, uma observação. Às vezes o pessoal está procurando um lugar para fazer a sua reunião mediúnica. E encontrou um lugarzinho bom. O aluguel é barato, podemos nos instalar ali. Mas, gente, na outra quadra tem um belo de um centro espírita. Nós devemos começar ali? Então, por que nós não vamos lá no centro espírita? Nós devemos nos unir, nós espíritas. Trabalharmos, mesmo que às vezes nós precisemos tolerar um pouquinho o modo de ser deste ou daquele dirigente. Então não é apropriado começar um grupo espírita ao lado de uma casa que já existe, não é? Paciência. Podemos continuar? Ainda não. No movimento espírita, nós precisamos ser ponderados e fraternos, não dividindo sem necessidade, não é? Então nós procuraremos instalar o nosso grupo espírita num local em que ainda não há este socorro, este amparo. Bem, e será que nós devemos realizar reuniões mediúnicas em nossos lares? Na minha casa eu consigo, silêncio, arejado. Vocês vão ver, eu tenho lá um lugarzinho ideal, na minha casa. Vamos fazer as reuniões lá na minha casa? O que vocês acham? Sim, não, por quê? Não. Mas por que não? Porque o ambiente é preparado para a equipe espiritual também, né? Exato. A gente pode estar atraindo espíritos ruins dos nossos lados. Isso, vejam bem.
nós em nossa casa temos uma farmacinha. Nós temos alguns medicamentos, gases, esparadrapo, coisinhas de emergência nós temos em casa, mas nós não somos absolutamente um ambulatório, nós não somos uma sala de cirurgia, nós não vamos penetrar nestas coisas. Então esse trabalho de intercâmbio mediúnico é um trabalho delicado, é profundo. Nós não temos aparelhamentos espirituais adequados. Nós não temos equipe de trabalhadores como tem um centro espírita. Um centro espírita merece e precisa dessa equipe espiritual porque está de portas abertas para a população. É um ponto de socorro, de ajuda espiritual. Então, certamente, o plano espiritual estabelece equipes para socorrerem. Mas não vão fazer isso em cada casa, vão? Não é? E como disse a nossa companheira, nós estamos sempre rodeados de espíritos. Como disse o apóstolo Paulo, estamos rodeados por nuvens de testemunhas espirituais. Nós temos os nossos acompanhamentos. Na família, nós temos os nossos amigos espirituais e temos também os adversários. Temos aqueles que atraímos com a nossa conduta ocasionalmente. Então, nós já vivemos rodeados por espíritos. Mas é um certo limite. Não é um afluxo maior. Porém, se nós resolvermos fazer uma reunião mediúnica em nosso lar, é como se abríssemos a porta de nossa casa, puséssemos um aviso. Porque as nossas vibrações, a concentração que fazemos é um chamariz. Os espíritos são atraídos. Eles vêm em maior número do que o normal. Porque nós abrimos voluntariamente o intercâmbio. Nós temos livre-arbítrio. Podemos fazer isso. Mas não é conveniente. Porque os espíritos que nos rodeiam são como a população encarnada. A maioria são pessoas esclarecidas, pessoas equilibradas, pessoas fraternas. São. Não, a maioria do nosso povo luta com as suas dificuldades, tem as suas tendências. E quando eles desencarnam, são esses espíritos que nos rodeiam. E quando nós fazemos essa reunião, nós abrimos a porta para esse grupo de espíritos, despreparado, não é? Bem, tudo bem, nós os atraímos, mas acontece que depois nem sempre eles vão embora. Ah, eles foram atraídos? Ah, você atraiu. E depois, você despede? Você não consegue muitas vezes. Porque às vezes eles são muito atraídos por nós, pelos companheiros da reunião. E outras vezes eles ficam imantados, automaticamente imantados. Então, nós teremos um acompanhamento que nós não desejaríamos, não é? De espíritos perturbados ou perturbadores. Se um lar fosse muito bem preparado, criaturas de elevação, de sentimentos muito nobres, atividades todo dia em favor do próximo, vigilantes, de oração. Se nós tivéssemos uma família assim, eu não recomendaria, mas eu até diria, quem sabe eles conseguem, com a autoridade moral que eles possuem, do seu comportamento, da sua vivência, quem sabe eles conseguem. Mas a nossa maioria das casas não é assim, não é? Nós sabemos que não temos tantas qualidades assim. Somos pessoas comuns. Então, no nosso lar, nem todos estão preparados, vigilantes, para não se perturbarem com a influência mental e fluídica dos espíritos que se aproximarem. E isso, é claro, vai acarretar problemas para o equilíbrio espiritual da família.
É interessante que algumas pessoas começaram uma reunião, mas depois começaram a sentir inquietudes, eles mesmos se agrediam e não sabiam por quê. É pelo afluxo de espíritos em necessidade. E eles não comportavam tantas presenças assim, não é? Entretanto, nas casas nossas não podemos fazer nada de espiritual. Nenhuma atividade espiritual, então? O Evangelho, oração, leitura, não é? Podemos, até se for o caso, aplicar o passe em alguém da casa que está enfermo. Tudo bem. Então nós podemos, até certo ponto, mas não é abrindo o intercâmbio mediúnico. Talvez que alguém me diga, mas eu sei que o movimento espírita brasileiro começou nos lares, que muitas casas iniciavam reuniões mediúnicas, e eles nem tinham muito preparo para isso, nem sabiam lidar direito com a mediunidade. Entretanto, eles começaram, e com o passar dos anos, se transformaram em casas espíritas, em centros já regularizados, legalmente estabelecidos. Por que não podemos fazer isso agora? É verdade, eles têm razão. Pensem no Brasil, pouquíssimas pessoas tendo tido acesso aos livros de Kardec, mas vem aquela notícia de manifestações espirituais, ou acontecem, e as pessoas se reúnem onde elas conhecem, porque na Igreja Católica não é que elas vão se reunir. Naquela época eles tinham que se reunir em casa, mesmo porque o catolicismo era a religião oficial do Estado, e outras religiões não tinham permissão para se reunir assim, não. Era feito escondido. Então tinha que ser mesmo nos lares, não é? Agora, não havendo centros espíritas, não havendo ainda ambiente preparado, os amigos espirituais acendiam aquela centelhinha, aquele entusiasmo. E procuravam estimular, assistir, proteger o pequeno núcleo que se iniciava. Porque tinha de começar assim, ou não haveria casa espírita nenhuma. Era o princípio. Então, realmente, muitos núcleos espíritas começaram em lares. Hoje isso não deve acontecer, porque nós já temos muitos centros espíritas e podemos nos aproximar deles e ajudá-los a crescer, a desenvolverem seus trabalhos. Uma pena. Vocês tendo paciência, eu tenho também. E nós temos também, para nosso aprendizado, muitos casos de pessoas que resolveram fazer reuniões mediúnicas em seus lares. Por que será que elas resolveram fazer a reunião nos seus lares? Não, porque aqui eu dirijo melhor, aqui eu faço do meu jeito. Não, porque aqui beneficia a mim e a minha família. Eles apresentaram várias razões, mas são razões egoístas, não são razões superiores, não são razões espiritualmente válidas. E temos notado que muitos desses grupos familiares, justamente porque falta aquilo que nós lemos lá no começo, aqueles ideais superiores, objetivos superiores, são mais egoístas, interesseiros,
são só para nós, não entram estranhos, entram quem nós queremos, não é? Então, com isso, eles se expuseram a desvios vários. Houve muitos problemas. Os espíritos influíram prejudicialmente pela ignorância das pessoas e pelos objetivos que não eram os melhores. Então, não havendo preparo, nem assistência espiritual superior, as reuniões não devem ser realizadas nos lares, absolutamente. Pode ser que exista uma cidade meio longe, em que não há centro espírita, nem condições para se instalar logo. Então, um grupo esclarecido, desejoso de progredir, começa uma reunião familiar. Aí estará justificado. São as condições do local, da cidade, que não ensejam uma reunião melhor, por enquanto. Mas assim que o grupo pode, eles já legalizam o grupo e arrumam a sede e abrem as portas à população. Porque uma casa espírita funcionar só para um grupinho, nós já notamos aí que alguma coisa não está certa. O espiritismo não é para nosso bel prazer, é para servir a humanidade. Então, nós temos que sempre lembrar disso. Porque as pessoas dizem, por que eu não posso? Eu prefiro assim. Bom, mas nós já estamos vendo o desvio dos objetivos. A fraternidade, a necessidade da humanidade. E não só aquilo que nos apraz, aquilo que achamos mais conveniente. Reuniões mediúnicas, então, requerem todo esse preparo, esse cuidado de local, do agrupamento, de um local em que se abre para o grupo da sociedade. Muito bem. Agora perguntemos, quantas reuniões mediúnicas nós podemos realizar por semana? Uma ou duas, no máximo? Por que vocês pensam que deve ser uma ou duas no máximo? Porque há desgaste, o transe é um estado de crise, é um estado em que o médium não está no seu normal, ele está num estado especial, ele está intercambiando, ele sente as emanações do espírito, as ondas mentais, ele aciona emocionalmente, fisicamente, e isso causa um certo desgaste. E a gente não pode fazer isso a todo momento. Então parece que o ideal é uma vez por semana, ou no máximo duas. Quer dizer, há um intervalo de alguns dias entre uma reunião e outra. Isso permite ao médium se reequilibrar. Quem aqui é médium, que já está trabalhando, recebendo manifestações espirituais? Isto. Normalmente a nossa reunião é bem organizada e o médium tem bastante amparo. Mas muitas vezes, quando termina uma comunicação, você está logo normal, você requer algum tempo, não é? Mal comparando-se, é como a corda do violão, que a gente estica, puxa e depois ela fica vibrando. Então o médium sente essa modificação no seu todo. Ele precisa de tempo para a recomposição. Inclusive para nós assimilarmos também os ensinos, os exemplos. Porque senão parece assim como uma pessoa um glutão. Ele vai engolindo as coisas, vai engolindo. Não digere direito, não examina. Não, reuniões mediúnicas. Não é só aqui o momento, eu fui lá, recebi espírito, eu fui lá assistir, que estava havendo comunicações. Não,
nós vamos meditar sobre o acontecido, qual o valor aplicar em nossa vida. Então, nós temos que ter um pequeno espaço entre uma reunião e outra. Não é uma coisa precipitada. Mas tem muito espírito necessitado. Tem! É como os nossos hospitais, abre a porta todo dia. Mas tem um limite, tem as equipes. Né? Então nós temos que ter um espaço entre uma reunião e outra. Não conseguimos trabalhar assim tão frequente, não. Agora, então a gente só pode fazer 1 ou 2 reuniões na casa espírita. E os outros dias fica desocupada a casa, vazia. O que nós podemos fazer? Cursos, palestras, assistência espiritual, aplicar passes, vibrações, mas não intercâmbio mediúnico. Essa é a diferença. Então a casa espírita pode trabalhar todos os dias da semana. Não pode realizar mediunicamente com os mesmos médiuns mais que 1 ou 2 reuniões por semana. Acho que ficou bem claro, não é? A diferença qual é? Então podemos realizar outros trabalhos na casa espírita. Ela não precisa fechar, não. Certo? Agora, quanto tempo costuma durar uma reunião mediúnica orientada pela doutrina espírita? Porque algumas reuniões mediúnicas que a gente ouve falar, e mesmo tivemos oportunidade de conhecer, são reuniões que vão de 3, 4, 5 horas. O povo chega cedinho, fica lá horas, não é? Às vezes tem um médium que eles chamam de principal. Não deveria ser assim, mas aquele médium fica mediunizado 1 hora, hora e tanto, e recebe o espírito tal, e recebe o espírito tal, e recebe o espírito tal. Falta um pouco de orientação, eles não sabem bem como estão trabalhando, não é? Mas nós aqui que estamos aprendendo sobre reuniões mediúnicas à luz do Espiritismo, quanto tempo vocês dariam para uma reunião? Como é que dura a nossa reunião aqui? Vocês chegam às 8, nós temos aula uns 45 minutos, em seguida vocês vão para a parte mediúnica, mais uns 40 minutos, não é? Vamos dizer que é hora e meia, certo? E não é cansativo. Não é cansativo. Ao final, nós fazemos alguns comentários do que aconteceu na reunião para retirar o ensinamento. Às vezes nós fazemos isso, ultrapassa um pouquinho dessa hora e meia, mas não é já o trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico mesmo é cerca de 40, 45 minutos, não chega a desgastar ninguém. E nós fazemos o atendimento múltiplo, então, os médiuns trabalham 2 vezes, quando muito 3, nós já orientamos. Receba uma comunicação, se precisar mais uma. E a pessoa às vezes assim, mas comigo os espíritos vêm um atrás do outro. Se você não fechar a porta, é pela vida inteira. Você que tem que ter o controle. Você não é joguete dos espíritos. Você serve, e aqui nós servimos sob orientação de uma equipe espiritual que seleciona os espíritos de mais necessidade ou que tem mais afinidade conosco para que aqueles se comuniquem. Eles têm levas de espíritos para serem atendidos, mas eles não colocam todos sobre os médiuns numa reunião só, não é? Então nós temos hora e meia em média, sendo o estudo uma meia hora ou mais antes da parte prática, a parte mediúnica uns 40 minutos. Se for um grupinho pequeno, com poucos médiuns, 2 médiuns, 3, o que acontece? Cada
médium recebe 2 comunicações, é só não fazer diálogo demorado. Então, para que nós precisamos de 40 minutos? Às vezes, em 30 minutos, terminou a reunião. E foi bem trabalhada. Nós não temos a preocupação, não, mas o nosso horário são 40 minutos. Às vezes, 30 minutos já terminou. A gente sente que já houve as comunicações, os próprios espíritos amigos já não trazem mais os espíritos, só se os médiums forem descontrolados, porque por eles já dosaram o trabalho da noite, não é? Os mentores espirituais procuram manter nesses limites, porque eles sabem que a nossa capacidade de concentração, o rendimento nosso de atenção, de vibração, descai depois de 30, 40 minutos. Os professores nas aulas sabem, né? Até 40 minutos. E assim mesmo motivando bastante. Porque senão fica monótono e dificulta. Cai a atenção. E também acontece isso na reunião mediúnica. E os médiuns também não devem ficar em transe por muito tempo. Agora, se a reunião é só para intercâmbio mediúnico, não tem a parte de estudo. Não tem parte de estudo? Não. Tem uma leitura preparatória, né? Uma leitura do Evangelho, uma leitura para unir os pensamentos, só. Em seguida se entra no trabalho mediúnico, porque aquela é uma reunião mediúnica. Nós aqui temos reunião de estudo e prática mediúnica. Porque se nós marcássemos 2 reuniões, uma para estudo, outra para a parte mediúnica, vocês não viriam. 2 vezes na semana vocês não viriam. Vocês deixariam a reunião de estudo e viriam na reunião mediúnica. Porque é próprio, né? Eles preferiram o intercâmbio. Não, eu quero trabalhar com a mediunidade. E não teriam. Então já é obrigado a fazer numa noite só. Certo? Mas uma vez que as pessoas estão preparadas, já têm base doutrinária, é o que acontece na casa, por exemplo, nós temos grupos que são só de reunião mediúnica. É uma outra diretoria. A nossa é diretoria de estudos e divulgação doutrinária. A outra diretoria tem o nome de assistência espiritual. Então, todas as reuniões mediúnicas do centro, elas já contam com os trabalhadores preparados. Eles se reúnem, fazem uma pequena leitura preparatória e já entram no trabalho. Aí a reunião, em 50 minutos, eles já fizeram todo o trabalho possível, com um bom número de médiums, não é? Porque a finalidade daquela reunião é só intercâmbio. Mas se nós temos a parte de estudo antes, então vamos até 1h30, certo? Agora, estamos falando de horário, duração da reunião e 1h30, mas um dia começa às 8h30, outro dia começa às 8h15, outro dia começa às 8h15. Será? Será que é assim? Nós temos que ter um horário estabelecido para começar e para terminar. Por quê? Quem mandou? Que imposição é essa? Deixa as pessoas chegarem quando podem, aí a gente realiza o trabalho. Por que que a gente faz questão de horário para começar e para concluir? Porque nós não queremos fazer esse trabalho sozinhos, não. Nós queremos cobertura espiritual. Nós queremos estar assistidos pelos bons espíritos. E eles não têm só o nosso trabalho, eles têm muita coisa mais a fazer. Eles são ocupadíssimos. Mas se nós nos dispomos a trabalhar, o trabalho é valioso, eles querem aproveitar. Então eles rearranjam a programação deles para estarem conosco. E é isso que a gente respeita muito. A gente começa no horário, procura concluir no horário, porque nós queremos que essa proteção esteja presente.
sem eles, começar uma reunião, desenvolver uma reunião, prolongar uma reunião só por nós, não nos atrevemos a isso, não. Abrir a porta da comunicação para tantos espíritos necessitados, perturbados, perturbadores, e não termos a proteção dessa equipe superior, nós não temos essa ideia, não. Nós respeitamos muito. Porque às vezes o pessoal pensa que é uma norma, é uma exigência da casa. Não, é porque nós queremos trabalhar com essa proteção espiritual. Nós os respeitamos, nós não abusamos. Então começamos no horário estipulado e procuramos encerrar também no horário. Vocês vão ver que há aulas, né? E nós vamos aprender que às vezes os espíritos perturbadores tentam se comunicar no término da reunião, prolongar as comunicações, para que nós, invigilantes, continuemos. Mas os amigos espirituais têm um tempo determinado. Vocês notam que quando vai chegando ao final do tempo, fica amaina, as comunicações vão ficando suaves, o ambiente modifica, porque eles já foram recolhendo os espíritos para encaminhamento espiritual. Eles fazem o trabalho direitinho. E nós terminamos a reunião e saímos da reunião muito bem. Não saímos imantados com espíritos, como seria no nosso lar despreparado, não é? Eles fazem todo o trabalho direitinho, deixando-nos equilibrados ao término da reunião. Mas se nós, por livre-arbítrio, prolongarmos, aí nós modificamos a situação. E eles não são obrigados a dependerem de nós, da nossa invigilância, da nossa ignorância, da nossa incúria, não é? Então nós vamos obedecer, sim. E além dos mentores espirituais, quem participa da reunião também tem seus compromissos. Há pessoas que vêm aqui à reunião e ainda vão ter um trabalho noturno. Há outros que têm que sair depressa porque deixaram a babá cuidando das crianças e a babá precisa ir embora. Outros dizem o horário de ônibus, se eu perder esse ônibus, olha, quando é que eu vou tomar outro? Então nós temos que ter um horário estipulado, que as pessoas sabem que o horário será respeitado e a pessoa não fica inquieta. Ela fica na reunião, trabalha com segurança, com tranquilidade e não fica inquieta por causa do término se prolongar. Nós obedecemos a horários, não é? Também, quanto ao início, nós falamos, não é? Início e término. Mas quanto ao início, é tão importante, a gente aprende sobre a sala mediúnica. Os espíritos preparam a sala, eles chegam antes, eles nos ajudam em tudo. Agora, se eles não se atrasam, por que vamos nós nos atrasarmos, não é? Nós poderíamos perturbar tudo com o nosso atraso. A atuação de uma reunião mediúnica também é outra coisa que às vezes a gente não presta atenção. É um trabalho em conjunto. Não adianta 3 ou 4 trabalharem com afinco. É trabalho do grupo todo. E para esse trabalho do grupo todo, tem que haver a concentração, a preparação, aquela leitura, a prece. Tudo isso faz parte da preparação de todos para agirem como um conjunto. Mas se as pessoas não chegam no tempo certo, nós não vamos conseguir isso. Vamos dizer que a gente começasse a preparação. E depois que nós estamos 5 minutos, entra mais alguém, entra mais alguém, entra mais alguém. Já não acompanhou a leitura, a vibração. Algumas casas espíritas costumam fechar a porta. É o horário, fecha a porta. Chegou atrasado? Chegou atrasado, perdeu. Alguns dizem, isso é muito duro. Lá na Mansão do Caminho, do Divaldo Franco, ele contou para nós. O dirigente da reunião é um primo dele. Se ele, Divaldo, se atrasa por qualquer motivo,
ele demorou a atender alguém ou se atrasou. E ele chega correndo lá na mansão, na sala de reunião, se a porta estiver fechada, ele fica de fora. Porque o trabalho requer um horário para começar, disciplina, não é? Mas nós às vezes pensamos assim, ai, que falta de caridade. Não, a falta de caridade é de quem se atrasou. Ah, mas eu não tive culpa, houve um motivo. Certo, a gente compreende. Mas a pessoa então fica lá sentadinha e com o pensamento ela procura sintonizar com a reunião. Mas se ela entra atrasada, ela se movimenta, os outros se movimentam, ela atrapalha todos, não é? Então também não se deve retardar o início da reunião para esperar por alguém. Nossa casa não faz isso, felizmente. Mas há centros em que eles têm em muita conta um médium. Eles chamam esse médium de principal, seja um homem ou uma mulher. Então, se aquela pessoa se atrasa, eles não sabem o que fazer. Não começa a reunião. Porque eles têm que esperar o médium principal, aí eles se sentem bem. Ah? Mas não pode ser dessa maneira. Ah? E se nós precisamos disso, como é que a gente vai conseguir que o grupo observe o horário? Ah, e vocês conseguem? E se a gente começar a fazer muita pressão, o pessoal vai embora, não volta mais. Eles acham ruim se você reclamar, se você disser que tem horário, se você fizer observação, não é? Como é que a gente vai conseguir que todos observem o horário? Como é? Como é que a gente faz? Isso que nós estamos fazendo aqui, esclarecendo, informando. Por quê, para quê, quanto, como, quando. Se as pessoas souberem o que é, elas não vão pensar que é intolerância nossa. Elas vão entender, é por isso. Eu tenho que estar lá no horário, porque os amigos espirituais já estão lá. E depois eu preciso entrar naquela preparação toda com todos para formarmos um conjunto, um fluxo de energia, de ondas mentais. E isso não se forma se começar a chegar cada um no horário. Ou se chegar alguém atrasado e distrair os outros. A pessoa entende. Se ela entender, aí ela faz. Ela sabe o que é. Então é assim que é um povo educado, um povo esclarecido. Existem as leis, e as leis correspondem a necessidades, a processos, e essas pessoas entendem isso, são esclarecidas, então elas obedecem às leis, e aí tudo corre muito bem. Não precisa ninguém ficar chamando a atenção de ninguém. Outra coisa, por exemplo, algumas pessoas não podem chegar mais cedo, porque o máximo que elas conseguiram é chegar aqui 5 para as 8, 3 minutos para as 8, tudo bem. Mas muitos podem chegar 15 minutos mais cedo. E por quê? Se a reunião começa às 8, por que eu tenho que chegar 15 para as 8? Por quê? Para a gente também buscar preparo, sintonia, para acalmar. A gente chega e quando chega, só de subir essa escada já fica às vezes esbaforido, não é? Ou desceu da condução, tudo, e vem com aqueles pensamentos, problemas. Agora entra na casa espírita, no local da reunião. Acalma um pouquinho. No segundo ano eles costumavam fazer isso, eles deixavam nas cadeiras, deixavam mensagens, revistas espíritas. Então a pessoa chegava, sentava no seu lugar e tinha algo para ler, algo edificante, algo que ajudava o pensamento, em vez de ficar conversando, porque a gente precisa ser fraterno, se cumprimentar. Mas não podemos deixar de escambar as conversas. E nós não somos tão equilibrados para isso, não é? A gente permite a conversa, vamos conversar um pouquinho, pronto.
Já vem uns probleminhas, imagens que não convêm, não é? Então, se possível, chegar 15 minutos antes. Uma vantagem é o dirigente da reunião. Ele tem que organizar o trabalho, mas ele não sabe às vezes com quem vai contar. Nós aqui somos um grupo grande, se falta um médium, nós temos os outros. Nós vamos ter o trabalho. Mas se o grupo é um pouco menor, o dirigente fica aguardando. Ele não sabe com quais médiums ele poderá contar. Como ele vai dispô-los no ambiente. Se chegarem mais cedo, facilita o trabalho do dirigente, não é? E também a gente evita as conversas estranhas ao ambiente e à finalidade da reunião. Muito bom. Acredito que tudo isso que eu falei vocês sabem. E por que eu falei? Porque faz parte do programa aprendermos sobre reuniões mediúnicas, espíritas, não é? E porque precisávamos filmar também essa aula para pessoas que às vezes moram longe, casas espíritas por esse Brasil afora, e às vezes não tem essa oportunidade dessa troca de ideias. Então nós colocamos. E eu quero agora ouvir perguntas de vocês, se for o caso. Para a gravação, nós encerramos aqui, agradecendo a atenção de todos. Mas nós estamos ainda com alguns minutos e pode ser que vocês queiram dizer alguma coisa, comentar alguma coisa, não só perguntar.